Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Foi uma semana que as notícias principais que eu trago são de Portugal. Eu passei uma semana na Península de Setúbal, num convite da Comissão Vitivinícola Local, e foi a primeira vez que eu pude ficar uma semana inteira me dedicando a essa região. As suas principais vinícolas eu já conheço, tipo Bacalhau, José Maria da Fonseca, de visitas que eu fiz por Portugal e que passei nessas vinícolas. Na Península de Setúbal fica muito, 40, 50 minutos de Lisboa, é muito perto. Mas dessa vez teve um foco na região que foi muito interessante. E aí eu quero trazer para cá, para vocês, o que me surpreendeu. O primeiro assunto que me surpreendeu, ou a primeira uva que me surpreendeu, foi a Castelão. A Castelão é uma uva mais rústica, não tão complexa, com os taninos meio revoltos, vamos dizer assim, e que sempre deu origem, ou sempre na minha cabeça, a vinhos simples. O grande representante que a gente conhece da Castelão aqui no Brasil é o vinho Periquita. Periquita, inclusive, já foi sinônimo de Castelão. Hoje, no final, ele é a marca de um dos vinhos, da José Maria da Fonseca. E o próprio vinho Periquita, ele nem é mais elaborado apenas com a Castelão. E eu tive a oportunidade nessa viagem de provar Periquita de safras antigas. Eu já tinha tido essa oportunidade e continua sendo uma coisa muito surpreendente, porque o Periquita, elaborado como antigamente, com mais engaço, com mais extração, era um vinho que envelhecia muito bem e que era muito melhor de tomar anos depois, até décadas depois, do que na época da sua safra. Atualmente o Periquita é um vinho feito para consumo imediato, isso não tem problema nenhum, é só uma opção da vinícola, mas é interessante provar periquitas antigos, assim como foi interessante perceber vários enólogos que estão olhando a Castelão com mais carinho, vamos dizer assim, que estão entendendo as suas características, alguns vinificando com engaço, outros não. O engaço dá um pouco mais de estrutura no vinho, dá um pouco mais de tanino. E eu provei castelões que eu gostei bastante. E muitos dos castelões que eu gostei foi de vinhos mais simples. Eu conto um pouco dessa história na coluna Levou a Filosofia, que subiu ontem no Paladar, mas é um tema que eu acho que eu vou voltar ainda, porque eu achei que tá um caminho bom. Segunda coisa da Península de Setúbal que me surpreendeu foram os moscatéis roxos. De novo, eu já tinha escrito no passado, que eu lembro que foi quando começou a se valorizar os moscatéis roxos, eles quase desapareceram, tinham tipo 3, 4 hectares. No final ele foi redescoberto, hoje tem vários produtores que plantam o moscatel roxo, que vinifica o moscatel roxo. Ainda é um volume pequeno, mas assim, tá um pouquinho maior. E ele dá origem a vinhos licorosos que eu acho muito interessante. Até como é o moscatel roxo, ele tem um tanino ali, uma uva mais tinta, tem um tanino presente que dá um licoroso de um perfil que eu gosto bastante. E o terceiro ponto que eu gostei é que eu provei alguns projetos mais modernos. A própria Horácio Simões, que eu conhecia dos moscatéis, tem vinhos mais modernos. Provei um vinho da casa no restaurante Sublime, que eu gostei bastante. E também tem o projeto Truá, que estão aí não focado na Castelão, focado em outras variedades, mas elaborando vinhos da Península de Setúbal que me surpreenderam positivamente. E o melhor de tudo para nós brasileiros que sofremos com o câmbio é que, como a Península de Setúbal não é tão valorizada, não é valorizado como a região do Douro, do Dão, do Alentejo, os seus vinhos são proporcionalmente mais baratos. Eu provei coisas abaixo de R$100 que eu gostei bastante e eu espero ao longo do tempo indicar aí para vocês. Bom, vindo para o Brasil, eu não participei porque eu não estava aqui, mas tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. A primeira foi notícia em todos os jornais que o Macron visitou o nosso país e que ganhou do Lula uma caixa de queijos brasileiros. A qualidade dos queijos brasileiros vem crescendo muito e que bom que o nosso governo está sabendo valorizar isso para um país que é tão conhecido pela qualidade dos seus queijos. E junto com esses queijos, o presidente Lula deu para o Macron uma garrafa do 130 Brut Blanc de Blanc. O 130, ele é um dos vinhos, um dos espumantes da Casa Valduga. É um espumante que eu gosto bastante, que eu já elogiei aqui. Mas eu li essa notícia meio com uma frustraçãozinha, uma sensação de que a gente de novo perdeu uma oportunidade. O Brasil, assim como tem elaborado queijos de muita qualidade, faz espumantes de muita qualidade. E a gente poderia ter dado isso
para o presidente Macron para mostrar assim, ó, os espumantes brasileiros, eles não são mais aquela coisinha mais simplesinha, mais ralinha, eles têm muita qualidade e têm complexidade. E, assim, demos um vinho que tem qualidade, mas por que não dar outros vinhos, dar um conjunto de vinhos? Nem que fosse para dar os 4 vinhos da DO de Pinto Bandeira, que é a primeira denominação de origem que existe para espumantes aqui na América do Sul. Então, assim, fiquei com esse gostinho de perdemos uma oportunidade. E outro evento que eu vou falar rapidinho, mas eu quero ainda recuperar e cobrir aqui, o pessoal da Afrovinho, eles trouxeram do Chile um sommelier negro, que é o Valdir Patrício, para uma série de degustações. Eu sei que foram interessantes, eu sei que foi focado nos sommeliers negros, mas é uma história que eu quero aqui contar com mais detalhes e em breve eu vou trazer para vocês. E agora eu vou falar da próxima semana, que é uma semana que começa bem agitada. Eu vou começar com o marketing pessoal. Amanhã acontece no Rosewood, na verdade assim, no Aya Hub, que faz parte do complexo do Hotel Rosewood. O Hotel Rosewood é um dos hotéis de mais classe aqui, mais estrelas aqui em São Paulo. E eles estão começando um projeto que chama o Vinho e Seus Caminhos. É uma parceria, conta com o apoio também do Ariel Kogan, da importadora Família Kogan. A ideia é fazer uma série de conversas sobre, né, o vinho e seus caminhos, pensando numa agricultura regenerativa, pensando em um consumo de vinhos mais saudáveis, com menos agrotóxicos. E eles me convidaram para ser mediadora dessa primeira conversa, que é essa que acontece amanhã, na qual vai estar o Luiz Henrique Zanini, da Era dos Ventos, que já segue essa proposta, o Valmir Ortega, que não é produtor de vinho, mas ele é sócio do Belterra Agroflorestas, vai falar de agroflorestas e a gente vai conversar como incluir a viticultura na agrofloresta, e também a Júlia Derado, que é a principal sommelier do Rosewood. E eu vou ser a mediadora desse evento, que até termina com a degustação dos vinhos do Zanini. Feliz pelo convite e ansiosa pela conversa que vamos ter. E a segunda coisa, adiantando, é que essa semana que entra é a semana do Guia Descorchados. Descorchados é o principal guia de vinhos da América Latina, né? O Patrício Tapia, que é o seu mentor, começou no Chile, depois migrou para a Argentina e foi para vários outros países da América do Sul, Brasil incluído. E ele, essa semana, vem vários produtores aqui para, primeiro, um evento que é uma masterclass, para discutir tendências, e depois para a Feira de Vinho, que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu já escrevi no Paladar em janeiro sobre quais foram os destaques do Brasil no Descorchados. Um era aquele vinho do Adolfo Lona, que é um vinho que chama Baron, que eu gostei bastante. Eu lembro na época do lançamento eu comentei com vocês. É um vinho que não vai existir mais, porque ele foi feito com uvas de um vinhedo que foi destruído, então não temos como repetir. Então, no ranking do vinho brasileiro, para o Patrício Tapia e equipe, o vencedor foi esse vinho do Adolfo Lona, e a safra 2023 do Sabina. O Sabina, para lembrar, é um vinho com uvas da Serra da Canastra, com aquele esquema de poda invertida, dupla poda, que é vinificado no sul do Brasil pelo Alejandro Cardoso. Além disso, o Patrício colocou o Lona como enólogo do ano e uma vinícola que chama Vita Eterna como vinícola do ano. Então, tem esses resultados e tem, como a apresentação do Descorchados não foca apenas no vinho brasileiro, e aqui eu vou aproveitar, eu sempre falo pro Patrício que eu vou postar a capa desse guia. Esse guia foi o primeiro guia que eu ganhei do Patrício quando a gente se conheceu. Tem até uma dedicatória dele, que não sei se dá para ver aqui, mas que é muito divertida, assim, porque é um outro Patrício, né? Uma foto diferente e tudo. E esse aqui é o Descorchados, que vai ser lançado agora, né? São 3 volumes, porque ele tem Brasil, Uruguai, Bolívia e Peru. Aí também tem um exemplar só de Chile, e um exemplar, esse de Chile, e tem um exemplar da Argentina. No Chile, o melhor tinto que o Patrício vai apresentar é o De Martino, que eu não sei como vai ficar aqui no Brasil, depois que teve uma mudança na sociedade da Wine Brands. E o melhor branco é o Talinai Caliza, e também o Cavalo Louco Branco número 1. Na Argentina, acho que a apresentação vai ser bem interessante, porque vai ter um embate de 2 vinhos com 100 pontos. Um é o Adriana Vineyards Mundo Bacillus Terrai 2021, que é elaborado pelo Alejandro Virril, da Catena, e outro é o Pedra Infinita Supercal também 2021,
que é feito pelo Sebastian Zuccardi. Os dois produtores vão estar no Brasil e vai ser interessante entender o conceito desses dois vinhos que ganharam 100 pontos do Descorchados. E mais notícias aí do guia eu trago na semana que vem, né? Bom, e de internacional, eu queria chamar a atenção para uma informação só, na verdade é um artigo que eu achei muito interessante da Manager International, que ela fala da última reunião, que foi a reunião de comemoração dos 55 anos da Associação de la Sommellerie Internacional, que é a ASE, que é a associação que reúne todas as associações de sommeliers de cada país. Hoje são 63 associações, e tem também alguns que estão pleiteando entrar na ASE. Teve essa reunião e foi anunciado, entre novidades, que agora, por exemplo, cada vez que um sommelier vai se apresentar num concurso, numa competição internacional, ele tem que defender o vinho não na sua língua. As línguas oficiais são inglês, francês e espanhol. Ele tem que fazer tudo em uma outra língua e agora foi permitido que eles façam em sua língua natal, mas aquele que fizer em outra língua vai ter uma ponderação um pouquinho mais alta por causa disso. Mas o artigo conta que mais do que essa mudança, o que importa é que aconteceu nos bastidores, que tem regras mudando no código de conduta da associação. E a ideia é, proteger os membros femininos, e aí a gente lembra que não a associação italiana, né, nem a que congrega todos, mas a gente teve problemas de assédios feios na associação americana. Então, assim, proteger os membros femininos e também as pessoas mais jovens da profissão de abusos de seus colegas e superiores. E também a ideia de abraçar a diversidade na questão de apoiar sommeliers, independentemente da sua cultura, do seu gênero, da sua etnia ou da sua religião. É isso. Até a semana que vem, espero que vocês tenham gostado desse resumo, comentem, compartilhem, e semana que vem garanto que vai ser um tanto mais longo, com tanto de informação de vinho que a gente deve ter. Obrigada pela audiência.